Esse é o circuito RLC com fonte de tensão alternada. Alternada é um único harmônico, certo? Esse é o caso mais simples que a gente vai tratar. Aqui é a amplitude da tensão, aqui está o gerador, aqui é a frequência angular da fonte, definida externamente, ômega-e. Quando eu aplico a lei de Kirchhoff aqui, lei das malhas, eu tenho o gerador levanta o potencial, tenho uma queda de potencial em cima do resistor, uma queda de potencial em cima do indutor, uma queda de potencial em cima do capacitor, onde aqui está a carga, a corrente e a variação da corrente no tempo. Certo? Lembrando que eu estou usando notação de Newton, derivada temporal da carga, da corrente, eu coloco um ponto para falar da derivada temporal. Tá, essa é uma equação diferencial de segunda ordem linear não homogênea. A solução dessa parte não homogênea é quando a função temporal que eu substituí aqui no Q ponto e Q dois pontos, ela eliminar a contribuição da função temporal do lado esquerdo aqui da equação. Então, como aqui desse lado esquerdo é um cosseno, a fonte, se eu falar que a carga é o mesmo cosseno, o Q ponto ponto vai dar o mesmo cosseno, porque eu derivo duas vezes, vai dar menos cosseno. Só que Q ponto é seno, então não fecha. Agora, se eu falar que a carga ou a corrente é uma combinação de cosseno e seno, então a carga vai ser cosseno e seno, a corrente vai ser seno e cosseno, a variação da corrente vai ser também seno e cosseno. Se as contribuições em cosseno aqui eliminar a contribuição de cosseno do outro lado e as contribuições em seno desse lado se eliminarem, vai satisfazer a equação. Então, como são duas condições, eu tenho duas funções. Se você substituir e testar, você vai ver que funciona. Então, a gente sabe que a solução para essa equação aqui, da parte não homogênea da corrente, vai ser uma contribuição de cosseno e seno. E utilizando a lei dos cossenos, eu consigo escrever como um único cosseno. Então, dada essa equação diferencial, a solução da parte não homogênea, escrito em termos da corrente, vai ser um cosseno, onde eu tenho a amplitude da corrente e eu tenho uma diferença de fase entre a corrente e a tensão da fonte. Lembrando que essa solução não homogênea é a solução estacionária, quando vai para um tempo infinito, que a parte da solução homogênea é a parte do oscilador harmônico amortecido que a gente resolveu no vídeo anterior. Entretanto, substituir seno e cosseno aqui é muito trabalhoso. É mais fácil a gente utilizar a técnica de fasores. Então, a técnica de fasores, eu vou escrever a tensão na fonte, em vez de um único cosseno, eu vou escrever como uma função complexa. A corrente que está defasada por φ também vai ser uma função complexa, certo? Escrevendo aqui no plano complexo, eu tenho a a tensão na fonte, a projeção dele na parte real vai ser o ε0, que é essa amplitude, cosseno de ômega-t. Ômega-t é a fase desse fasor. Quando eu escrevo desse jeito, a corrente, eu percebo que a carga e a variação da corrente são proporcionais à corrente, aparecem termos imaginários aqui, certo? E substituindo a corrente, a carga e a variação da corrente na equação de Kirchhoff, aqui em cima, na equação das quedas de tensão, eu obtenho uma equação bem compacta, aonde a contribuição da variação da corrente aparece um I⍵e, que é a derivada, né? A derivada da corrente, vai cair esse I⍵e. Então, na frente aqui da queda de tensão no indutor, vai aparecer um I⍵e e fica a corrente. A corrente aqui eu coloquei em evidência. No resistor não muda nada, só sai a corrente em evidência. E no capacitor, integral desse termo aqui, vai ficar 1 sobre ômega-e, aparece aqui no denominador. E tudo isso daqui é a minha impedância complexa nesse meu circuito. Então eu tenho a tensão complexa igual a impedância complexa vezes a corrente complexa. Eu reordeno isso daqui, certo? Reordenando isso,
essa impedância é a parte real, tá aqui a parte real, mais a parte imaginária, onde essa parte imaginária é a reatância, certo? O X é igual à reatância indutiva menos a reatância capacitiva, pela forma como eu estou escrevendo os sinais aqui. Na verdade, eu teria que escrever essa reatância também na forma complexa, apareceria o I, eu colocaria o tio em cima, mas eu acho que dá para entender. A vantagem de eu utilizar essa notação arcana aqui é que, como o Z, que é a impedância complexa, é um número complexo, ele também vai poder ser escrito no plano complexo, ele vai ter uma amplitude, Z, e ele vai ter uma direção aqui no plano complexo, que vai dar E elevado a I φe. Todas essas coisas que eu estou mostrando nesse vídeo aqui, eu já discuti em vídeos da playlist do capítulo 15 de oscilações, que a gente discute lá em Física 2. Vou deixar o link na descrição. Tá? Mas, em suma, a impedância complexa, que é a parte real mais a parte imaginária, certo? A resistência mais a I vezes a reatância. Observando ele no plano complexo, está aqui o fasor, a impedância, projeção dele no eixo real é a resistência, a projeção dele no eixo imaginário é a reatância. Essa amplitude dessa impedância é a parte real mais a parte imaginária ao quadrado dentro da raiz. E esse ângulo aqui, o argumento do número complexo, que é a fase, ele vai ser dado pelo arco tangente, certo? Da parte imaginária dividido pela parte real. Já que a parte imaginária dividida pela parte real é a tangente desse ângulo aqui, que é o φe. E repara que quando eu multiplicar a impedância vezes a corrente, eu vou multiplicar esse exponencial por esse exponencial, então vai cortar o φe e vai ficar o I ômega E como argumento dos dois lados, então fecha a conta. De tal forma que no final das contas, a amplitude da corrente vai ser igual à força eletromotriz dividido pela amplitude da impedância, que está aqui. Então, apesar de ser uma matemática bastante arcana, fica simples eu obter a expressão para a corrente, certo? E a diferença de fase entre a corrente e o gerador. Então, escrevendo aqui no plano complexo, eu tenho a tensão no gerador, vai ter uma certa direção aqui, com um ângulo ômega ET. Esse fasor aqui ele está variando a direção dele no tempo, porque o ômega ET vai aumentando no tempo, mas a diferença de fase entre a tensão no gerador, tensão complexa, e a corrente complexa, vai ser φe, que é constante. Ok? Essa é a diferença, mas esses dois vetores vão ficar girando aqui no plano complexo. A tensão complexa no resistor vai ser a resistência vezes a corrente complexa. Então, essa tensão complexa no resistor está na mesma direção da corrente. Eu tentei colocar aqui na mesma direção. Está aqui a corrente, está aqui a tensão no resistor. A tensão, queda de tensão, né? Queda de potencial, perdão, no indutor vai ser o número imaginário vezes a reatância indutiva vezes a corrente. Então, isso daqui é I ômega E L vezes a corrente complexa. Quando eu multiplico por I um número complexo, eu rodo ele 90 graus. E quando eu multiplico por menos I, que é a mesma coisa de que multiplicar por 1 sobre I, ou dividir por I, eu puxo ele 90 graus. Por isso que a queda de potencial no indutor está adiantada em relação à queda de potencial no resistor, e a queda de potencial no capacitor está atrasada. A queda de potencial no indutor está adiantada significa que o indutor tenta atrasar a corrente. Então, em relação à corrente, a queda de potencial no indutor está para frente, a corrente fica para trás. O indutor atrasa a corrente, enquanto o capacitor adianta a corrente. Certo? Toma cuidado com isso. De tal forma que a soma, deixa eu limpar aqui, a soma desse fasor, queda de potencial no resistor, mais a soma desse fasor, queda de potencial no indutor, mais a soma desse fasor, queda de potencial no capacitor, vai dar o tanto quanto o gerador está levantando de tensão no meu sistema. A impedância, o módulo da impedância, então,
é a resistência ao quadrado mais a reatância ao quadrado 1 sobre 2 nesse circuito, né? É elevado a 1 sobre 2, onde aqui está a reatância, onde essa daqui é a reatância indutiva e essa daqui é a reatância capacitiva. E a amplitude da corrente é a amplitude da tensão dividido pela impedância. Se eu fizer um gráfico dessa amplitude da corrente em termos da força, da frequência angular do gerador, ele vai dar essa curva aqui, certo? Que nada mais é do que eu pegar e plotar esse gráfico aqui, com isso daqui no denominador, certo? Repara que quando o ômega-e vai a infinito, o z vai a infinito, com o z indo a infinito, quando o ômega-e vai a infinito, faz a amplitude da corrente a zero. E quando o ômega-e vai a zero, esse termo aqui vai a infinito, que faz o z também ir a infinito, de tal forma que a amplitude da corrente também vai a zero. Então, com ômega indo a zero e ômega indo a infinito, os dois limites são zero e em algum ponto tem um ponto de máximo. E esse ponto de máximo é justamente quando a reatância é zero. A reatância sendo zero, essa frequência angular aqui por coincidência, é a frequência natural ômega zero igual a 1 sobre raiz de LC, que é a frequência que esse circuito oscilaria se não tivesse nem gerador e nem resistência. E essa frequência é conhecida como frequência de ressonância. A corrente e a tensão de entrada estão em fase, a reatância é zero, e é quando eu tenho a máxima dissipação de energia no sistema, e também a máxima fornecimento de energia pela fonte. Se eu plotar a diferença de fase entre o gerador e a fonte, o gerador e a corrente, em termos da frequência angular da fonte, eu vou ter essa curva aqui, certo? Aonde na frequência de ressonância a diferença de fase é zero. Para ômega menor do que para ômega e menor do que ômega zero, eu vou estar adiantado, certo? Adiantado porque eu coloquei um sinal de menos aqui. Então, com esse outro, esse negativo é como se fica adiantado. Aqui é o domínio do capacitor, o capacitor que está mandando nesse circuito. E quando o ômega e maior do que a frequência de ressonância, eu vou estar atrasado, eu vou estar no domínio do indutor. Bem, basicamente é essa a ideia, tá? Isso aqui na verdade é uma revisão do que a gente já tinha visto lá no capítulo 15 de oscilações, com oscilações harmônicas forçadas, tá? E eu vou utilizar essa matemática aqui arcana para resolver agora 2, 3 malhas, transformador, filtro e tudo que vier para frente, tá? Falta ainda eu resolver esse circuito aqui com a parte transiente, né, que eu estou resolvendo por enquanto só a parte estacionária. Então, vou tentar no próximo vídeo gravar a solução geral transiente mais estacionário para o circuito RLC, com fonte de corrente de tensão alternada, harmônica. Até mais.